Hoje eu quero nadar no teu rio. Jesus receba a honra, a glória, o louvor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Quero começar lendo dois textos. Hebreus capítulo 1. Glória a Deus por essa vitória. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Primeiro texto. A palavra de Deus diz assim: havendo Deus outrora falado, diga falado, muitas vezes, diga muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, diga sustentando todas as coisas pela palavra, diga pela palavra do seu poder. Até aí. Agora vá comigo para Mateus. Vá comigo para Mateus. Evangelho de Mateus. Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Glória a Deus. A palavra diz no versículo 24, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras, as minhas palavras, e não pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aí, por enquanto. Glória a Deus. Queridos, o Senhor quer nos ensinar a priorizar na nossa vida a voz dEle. Para um verdadeiro cristão, ouvir a Deus é a coisa mais importante que ele pode alcançar em uma maturidade da fé. A maturidade da fé me leva a ouvir Deus. Quando nós somos ainda crianças, quando nós somos ainda infantis na fé, nós não sabemos discernir a voz de Deus. Muitas vezes nós, sendo criança na fé, nós muitas vezes somos levados a uma falta de conhecimento, de discernimento da voz de Deus. E porque outras vozes falam conosco todos os dias. Todos os dias, meu irmão, há muitas vozes que tentam chamar a nossa atenção. O diabo é uma delas, as circunstâncias, as nossas emoções, a carne, são vozes que falam em nós para nos parar, para nos deter na caminhada. Mas quando nós começamos a amadurecer na fé,
E Deus quer levar você a amadurecer. Eu vou dizer de novo, Deus quer levar você a amadurecer na fé. Deus quer tirar a gente do estágio de bebê para a maturidade, irmãos. E o primeiro benefício de uma fé amadurecida, ele consegue discernir a voz de Deus e priorizar a voz de Deus. O livro de Hebreus, como lemos no capítulo 1, ele diz que nesse tempo Deus tem falado de muitas maneiras e de muitas formas. Então a questão não é que Deus não está falando, a questão é que muitas vezes nós não discernimos a sua voz e não aprendemos a ouvi-lo e criamos o hábito de ouvir Deus. Porque, queridos, quando nós passamos a ouvir Deus e priorizamos esse hábito e fazemos disso um estilo de vida, diga estilo de vida. As práticas espirituais é um estilo de vida de alguém que nasceu de novo, irmãos. Para quem nasceu de novo, orar, ler a palavra, meditar, jejuar, adorar, louvar a Deus, é um estilo de vida. E quando isso se torna um estilo de vida, a gente passa a ouvir Deus de uma forma mais audível. E a palavra diz lá em Hebreus, quando lemos, quando ele diz assim, que por meio da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. Queridos, ouvir Deus, essa maturidade na fé nos leva a ouvir Deus. E ouvir Deus nos traz um grande benefício. Ter a sua palavra nos sustentando todos os dias. Queridos, quem desenvolve a prática de ouvir Deus no seu coração, no seu espírito, não cai por qualquer vento, como diz aqui no texto de Mateus, capítulo 7, quando ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse é o homem sábio, prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras, não pratica, não põe em prática, não vive o que eu digo, não prioriza o que eu falo, esse é o homem insensato, que edifica a sua casa sobre a areia. E essa casa, o Senhor Jesus, ele não estava falando aqui de 4 paredes. Ele estava falando dessa casa espiritual que sou eu e é você, irmãos. Amém? Você e eu somos casa espiritual. Eu e você somos casa espiritual. E o que vai determinar, irmãos, se essa casa espiritual, ela vai ficar de pé diante da tempestade, diante do vento, diante da chuva, diante daquilo que vier com ímpeto contra essa casa, aquilo que vai determinar se você vai ficar de pé ou não, é o quanto você tem da palavra no seu coração, irmãos. O quanto você decidiu ouvir Deus e decidiu crer no que Deus falou com você. Deus falou com você. Eu estou falando aqui para um público de pessoas que têm ouvido a Deus. E eu quero dizer para você que aquilo que Deus falou com você vai se cumprir. Aquilo que Deus falou com você é a verdade. As circunstâncias que você está vivendo hoje não é a verdade. Diga, as circunstâncias que eu estou vivendo hoje não é a verdade. Não é, irmãos. Não é. Decida hoje crer. Decida hoje colocar aquilo que Deus fala com você acima do vento contrário que está vindo contra essa casa espiritual. Decida colocar a voz de Deus acima da tempestade que está tentando te enfraquecer na fé. Nós estamos, irmãos, vivendo os últimos tempos. Jesus está prestes a voltar. Quem crê nisso? E nós, como igreja, como noiva, dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Nós desejamos pela volta de Jesus, queremos a sua volta, ansiamos. Agora, irmãos, a palavra diz que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, negar a fé, muitos iriam enfraquecer na fé, até os escolhidos iam ser enganados. Mateus capítulo 24 diz. Agora, irmãos, só é enganado, a casa espiritual que é você, só vai se destruir, só vai se desmoronar, se você fizer uma edificação errada.
Se você construir a sua vida sobre a carne, qualquer coisa vai te derrubar, irmão. Agora, se você construir a sua vida sobre o Espírito, se você construir a sua vida sobre uma vida espiritual ativa, se você edificar a sua vida espiritual na fé, se você edificar a sua vida espiritual na fé, essa casa espiritual não vai cair diante de qualquer tempestade. Pastor, é porque você não sabe a tempestade que eu estou passando. Não sei, irmãos. Mas Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse que seria possível passarmos por qualquer coisa e vencermos, irmãos. E vencermos. Nós podemos vencer. Em Cristo você já venceu. Agora, se você decidir edificar a sua casa, a sua vida, fundamentar a sua vida na carne, as tempestades vão derrubar você. Vão derrubar a sua fé, vão enfraquecer a sua fé, vão lhe desanimar. E como é triste ver pessoas que começam a vida espiritual tão intenso, tão firmes na fé, e depois enfraquece, e não ora como orava antes, e não lê a palavra como lia antes, e não buscava Deus como buscava antes, e não vem para o culto com a fome que vinha antes. Irmãos, Deus quer que a nossa fome espiritual não se apague, mas cresça a cada dia mais. Quando você desenvolve uma vida espiritual ouvindo Deus, a sua vida, a sua casa, ela é edificada a ponto de nada te derrubar. E que a chama por Jesus só faz crescer no seu coração, irmãos. Queridos, é triste dizer, mas tem pessoas que vão estar anos nas igrejas, mas não vão conhecer, não vão para o céu. Não vão experimentar esse momento glorioso que a noiva de Cristo vai passar, que é o arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor diz que Jesus ele vai vir buscar uma noiva, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. Sou eu e você, amém? Uma noiva edificada na fé, que ama Ele, que conhece Jesus. Jesus não vai vir buscar alguém que está aqui, mas que está com o coração na terra, que está edificado sobre a areia. Queridos, tudo que nós fazemos na carne é uma edificação sobre a areia. E o apóstolo Paulo ele diz assim: fazei morrer a vossa natureza carnal. Se a voz de Deus eu posso ouvir por meio da fé, a carne também tem uma voz, que é a voz da incredulidade. E tem muitos irmãos que vão perder esse momento glorioso, que é o arrebatamento da igreja, porque decidiram edificar a sua vida sobre a carne, porque decidiram edificar a sua vida sobre a areia. E nessa noite o Espírito Santo chama você e a mim, irmãos, para destruir toda edificação na carne e começar a edificar algo no Espírito. Diga: o Espírito Santo me chama a destruir toda edificação carnal, para que eu possa edificar uma vida espiritual. É isso que Ele quer que eu e você façamos. Destruir toda edificação carnal. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, que milita contra o Espírito. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, que quem praticar essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ele diz lá em Gálatas, no capítulo 5. Quem pratica as obras da carne, quem edifica a sua vida sobre a carne, não vai ver o reino dos céus. Quem edifica a sua casa, sua vida, sobre esse fundamento, qualquer tempestade derruba. Quem edifica a sua casa espiritual na ira, na contenda, nas facções, na prostituição, em tudo que está lá nas obras da carne. Quem edifica a sua vida nisso, logo, logo essa casa pode desmoronar. Mas, irmão, se você edificar a sua vida sobre a sua fé,
ouvindo Deus e praticando o que Ele diz, queridos, você não vai cair diante de qualquer dificuldade. Não é qualquer tribulação, não é qualquer vento contrário que vai derrubar essa casa espiritual. Porque você está edificado. Diga, eu preciso me edificar. Isso Deus não pode fazer por você e por mim, tá? A edificação da sua fé é uma função sua. Deus deu a você, Deus deu a mim a responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelo nosso próprio sacerdócio. Cada um de nós é responsável pela nossa própria edificação, pela nossa própria construção espiritual. Ninguém pode fazer isso por você. Seu marido não pode fazer isso por você. Sua esposa não pode fazer isso por você. Seu filho, sua mãe. Ninguém pode fazer isso por você. Você é responsável por edificar essa casa espiritual. Edificar ao ponto de que nada poderá derrubá-la, irmãos. Nada poderá derrubá-la. E naquele dia, eu e você estaremos de pé. Amém, queridos? Não é a sua carteirinha de crente que vai te dar lugar no arrebatamento ou no céu. Não é o teu tempo de cristão. Mas é como está a tua vida, como está o teu altar, o altar do teu coração, como está a tua fé edificada. É isso. Querido, você tem que lutar por essa edificação todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que morrer, a sua carne tem que morrer, para que a sua fé seja edificada. Escute, a sua fé só pode ser edificada se a edificação da carne for desfeita. É impossível você edificar a sua fé em cima da edificação carnal, em cima daquilo que você construiu na sua justiça própria, naquilo que você construiu no seu raciocínio humano, na sua forma humana de ser, na sua carnalidade. Não. Queridos, para que eu e você possamos edificar nossa fé, o que é carnal tem que ser desfeito. Vou dizer de novo. O que é espiritual, para que seja edificado, o que é carnal tem que ser desfeito. Eu não sei o que na sua vida você construiu na sua carne, mas você precisa desfazer isso. Você precisa desfazer isso, para que o espiritual seja edificado. Para que o espiritual possa prevalecer. O apóstolo Paulo, vá aqui comigo para Colossenses. Olha o que ele diz aqui em Colossenses, no capítulo 3. Olha o que ele diz aqui, no capítulo 3, no versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Vou esperar você achar, é muito importante. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. E o Espírito diz para mim e para você. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Olha só. Então não, é Deus que vai fazer morrer a minha natureza terrena? A sua? É Deus não? Não, é você, sou eu. Você que tem que desfazer aquilo que a carne, aquilo que você construiu na carne. Aquilo que você construiu na carne, você mesmo precisa desfazer na sua vida. E ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Queridos, a carne é a filha do pecado que habita no nosso corpo. O apóstolo Paulo lá no... Vou continuar lendo, mas olha para mim. Lembrei agora, o apóstolo Paulo lá no capítulo 7, eu acho, de Romanos, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, eu termino fazendo. Porque é pelo pecado que habita em mim, ele diz. Aí ele diz, na minha carne não tem bem algum. Em Romanos capítulo 7. Vamos para lá? Depois a gente volta para aqui para Colossenses. Já que eu lembrei desse texto.
Olha só, para que você entenda que não é só você que vive um conflito com a carne, tá, irmãos? O apóstolo Paulo passou por isso. Todos nós passamos por isso. Agora hoje o Senhor quer nos dar uma graça para vencermos isso, em nome de Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 7,15. Depois a gente vai voltar lá para Colossenses. Olha o que ele diz. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele diz. Pois eu não faço o que prefiro, mas termino fazendo o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Versículo 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele diz no 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha só, diga na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu termino fazendo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, queridos, a carne é a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, que habita no nosso corpo. A carne é a natureza, é o que nós herdamos do velho homem, é o que nós herdamos de Adão, lá do Éden. É uma carne inclinada a tudo que é contra Deus, inclinada a toda obra contrária à palavra, contrária ao propósito de Deus. E isso, muitas vezes, quer dominar a nossa vida. E é o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui. O que eu não quero fazer, eu termino fazendo. E isso não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. Olha só, queridos. Para você entender que essa luta, espírito contra carne, todo homem passa. Ah, o apóstolo Paulo, sim, o apóstolo Paulo passou por isso. Mas ele venceu. Amém? E nós vamos vencer, amém? Então, sempre que em você se levantar algo que não é o que você quer fazer, é a sua natureza pecaminosa ainda. É o seu velho homem que quer todo dia governar a sua vida. A sua carne quer governar a sua vida. A minha carne quer governar a minha vida. A natureza de Adão quer governar, quer fazer, quer agir. E muitas vezes nós agimos por impulso na carne. Porque nós já fomos tão habituados a edificar nossa vida na carne, que o homem carnal, para ele é natural mentir, para ele é natural se prostituir, para ele é natural enganar, para ele é natural roubar, para ele é natural fazer tudo que a carne quer que ele faça. Agora, querido, escute o que o Espírito Santo quer falar com você. Você não pode estar aqui adorando Jesus no domingo e na semana edificando as obras da carne na sua vida. Você não pode erguer as mãos, adorar Jesus no domingo e na semana passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e todos os dias fazendo uma edificação na carne. Ou seja, fazendo o que você nem queria fazer, mas se deixa levar. Um temperamento explosivo, uma mente que pensa o que não devia pensar, uma intriga, uma contenda, tudo isso que é fruto da natureza pecaminosa.
E lá no texto de Colossenses, vamos voltar lá para Colossenses, tudo isso aí que quer agir em mim e você, o apóstolo Paulo diz aqui, o Espírito Santo diz a mim e a você, no versículo 5, que nós temos que fazer, morrer. Vamos voltar lá para Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele diz aí, ó, o que precisa morrer? Acompanhe aí na sua Bíblia. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também em outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira. Diga, eu preciso me despojar. Diga, da ira, da indignação. Diga forte, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Aí ele diz no versículo 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, queridos, fazei morrer é uma atitude nossa, é uma decisão nossa, destruir essa edificação. Porque até hoje, tudo que foi derrota na nossa vida, não foi plano de Deus. Tudo que foi derrota na nossa vida, tudo que foi desmoronado, é porque foi uma edificação carnal que foi feita. É porque foi algo que nós construímos na nossa natureza pecaminosa. Irmãos, e o apóstolo Paulo diz em Romanos no capítulo 8, não precisa abrir, ele diz assim: aqueles que vivem na carne morrerão. Aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem na carne não podem usufruir, provar daquilo que Deus tem para ele. E ele diz lá em Romanos, né? Se caminhais na morte, certamente morrereis. Então, querido, o fim de uma edificação carnal é a destruição. O fim de uma edificação carnal é a morte. O fim de uma edificação carnal, o que é morte? Separação de Deus. Então o Espírito Santo chama eu e você hoje a destruir tudo isso. É o que? É ira. É o que? É maledicência. É o que? É contendas. É o que? É desejo impuro. É pensamento que não devia pensar. É pensamento imoral, pornográfico. É inveja, ira. Seja lá o que for, irmãos. Não se engane. As obras da carne levam o homem a uma coisa: a morte. A morte. E a minha carne, a sua carne, ela quer tudo que não é Deus. A sua carne não queria estar hoje aqui. A sua carne queria estar nesse friozinho dormindo, deitada, enrolado, né? A sua carne quer tudo que Deus não... Tudo que é contrário a Deus. Agora, irmãos, é por isso que a oração em línguas é algo tão importante na fé. Porque quando você ora em línguas, você está edificando sua casa espiritual e desfazendo a casa carnal. Você pode estar naquele momento com a ira, com a dor no coração. O que é que você faz? Vai orar, ora em línguas. Quando você começa a orar em línguas, você começa a desfazer uma edificação carnal.
Você quer revidar, você quer... Alguém falou mal de você, alguém brigou com você, você quer revidar, você quer discutir. Vai não. Isso é a tua carne que quer fazer isso. É a minha carne que quer fazer isso. Ora em línguas. Edifica o espírito. Não deixa a edificação da carne governar a tua vida. A carne edificada só leva o homem a uma coisa, a um caminho, a morte. A edificação da carne só leva à morte. Então, vigie o seu coração, irmão. Não edifique as obras da carne amanhã no trabalho, sentando na roda dos escarnecedores, conversando linguagens obscenas, palavras torpes, como o apóstolo Paulo disse aqui, pensando o que não devia pensar, falando o que não devia falar. Não faça isso. Isso é criar uma casa, construir uma casa sobre a areia. E uma pessoa que está assim, o diabo fizer assim, ó, soprar um vento, um problema, uma dificuldade, tira ela do caminho, logo logo. Tira ela da igreja, tira ela da palavra, tira ela da oração. Agora, se você estiver orando, pastor, como é que você falou que a edificação da carne precisa ser desfeita? Pela edificação do espírito. E como é que eu edifico o meu espírito? Praticando atividades espirituais, que nós chamamos de práticas espirituais. E a primeira delas é a oração em línguas. A oração em línguas é uma coisa que você tem que praticar na sua vida. Você tem que criar o hábito, desenvolver o hábito de orar. Mas orar quando? Quando eu for dormir, pastor? Não, orar quando ali, ó. Está escrito ali, ó, orando em todo tempo no Espírito. A sua carne não quer orar, mas o seu espírito quer orar. E você decide quem governa você. E você decide quem vai predominar. Se o velho homem ou se o novo homem. Se o velho homem, que traz em si as práticas de Adão, ou se o novo homem, que se renova todo dia. A palavra de Deus diz que o novo homem aí, eu e você, nosso espírito, tem o poder de se renovar todo dia. Amém? Se renovar todo dia. Como? Pela edificação da minha fé. Então, querido, você que está aqui hoje, eu quero dizer para você que a coisa mais importante que você tem na sua vida é a sua fé. E você precisa lutar por ela. Você precisa edificá-la. E uma das coisas principais para essa edificação é a oração no Espírito. É a oração no Espírito. E quando você ora no Espírito, o que é que você está fazendo? Você está destruindo as edificações carnais. E você está edificando uma casa espiritual. E você está edificando algo. Amém? E, pastor, qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado? Jesus vai ser visto na sua vida. Uma casa espiritual edificada tem como resultado Jesus sendo visto em nós. Vamos ver onde está escrito isso? Vá comigo aqui é o último texto de hoje. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que está escrito. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 10. Segunda Coríntios 4:10. Marque esse texto na sua Bíblia, é muito tremendo. 2 Coríntios 4:10. Olha o que ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Olha só. Então é possível manifestarmos, em vez de manifestar a carne,
é possível manifestarmos quem? Jesus. Agora, para isso, ele começa dizendo o quê? Levando sempre o morrer. O morrer. Levando sempre o morrer, para que a sua vida se manifeste em nós. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém, queridos? Olha só que poderoso. Você não está edificando a sua fé por acaso. É para que Jesus seja manifesto na sua vida. É para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Antes, via só carnalidade, via só murmuração. Lá no seu trabalho, lá na universidade, na sua família. Você só abria a boca para falar o que não devia. Só carne, só falava carne. Incredulidade, prostituição, mentira. Só falava isso. Agora é diferente. Você está desfazendo essa casa e está edificando uma casa espiritual. E essa casa espiritual edificada tem como finalidade mostrar Jesus. E as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. E você não falava o que fala, não fala agora o que falava antes. Você não mente mais, você não engana mais, sua linguagem mudou, suas posturas mudaram, seu comportamento mudou, seu testemunho mudou. Por que seu testemunho mudou? Porque foi uma igreja que mudou você? Porque foi um pastor? Ninguém muda ninguém. A única coisa que pode mudar uma pessoa é uma fé edificada. A única coisa que pode mudar alguém é o desfazer das obras da carne e o edificar o que é o espiritual. E o final disso é o que o apóstolo disse aqui, o apóstolo Paulo. Jesus vai se manifestar em nossa vida. Ele vai se manifestar. E as pessoas vão olhar para mim e para você e ver Jesus. Quem crê nisso diz amém? E o último texto, eu disse que era o último, mas o Espírito Santo me manda ler o último agora. Vá comigo para Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Filipenses, depois de Efésios. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha o que ele diz. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vamos ler juntos? Porque para mim... Não, vamos ler mais bonito. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer, a morte da carne é lucro para quem vive no Espírito. Só quem vive no Espírito pode discernir que a morte da carne é lucro. E foi o que ele disse aqui. A morte da carne, para quem vive em Deus, é lucro. Porque a morte da carne me levará à manifestação de Jesus na minha vida. E ele diz no capítulo 2, versículo 5. Olha aí. 2:5. Olha aqui. O que é manifestar Jesus aqui, que nós somos chamados a fazer. Olha aqui, ó. 2:5. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Então, queridos, olha só, a carne não quer isso aqui não, viu? A carne morrer, a carne ir para a cruz, a carne se esvaziar, renunciar, se humilhar. Alguém aqui tem uma carne que quer se humilhar? Não existe uma no planeta Terra que quer se humilhar, que quer se esvaziar, que quer renunciar, que quer morrer. Não quer, se ela tiver edificada. Agora, se a sua fé, se o seu espírito tiver edificado, você vai trazer a carne sujeita. Para onde, pastor? Para a cruz. A carne tem que morrer. O que é, escute, o que é levar a carne à morte? Não fazer o que ela quer. Não fazer o que ela quer. A carne quer se exaltar. Mas aqui nós acabamos de ler que a carne ela precisa ser o quê? Ser humilhada, né? Subjugada. Ela precisa ser esvaziada. Para quê? Para que o Espírito prevaleça. Para que Jesus floresça na sua vida. Para que Jesus seja visto. Por que que o Pai era visto em tudo que Jesus fazia? Tudo que Jesus fez na terra. O Jesus abriu a boca um certo dia e disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque era a glória de Deus que fluía através de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha um corpo humano. Jesus ele não tinha a natureza de Adão, porque ele não nasceu da semente do homem. Mas ele foi tentado em todas as coisas, a palavra diz, para mostrar para mim e para você que ele venceu e que nós podemos vencer. Para mostrar para mim e para você que o Pai pode ser visto por meio da nossa vida. Amém? E ele nos mostrou um caminho aqui, ó. Qual o caminho? O caminho da morte da carne. Tomar a forma de servo. Ser obediente até a morte. Pronto. Isso aqui é o caminho da carne, da renúncia. A sua carne não vai querer orar e você vai dizer assim: eu vou orar. A sua carne não vai querer ler a Bíblia. Aí você vai dizer assim: eu vou ler a Bíblia. Quando você fizer isso, você está levando a carne para a cruz, para a mortificação. Você está anulando as obras da carne, né? A sua carne não quer ir para o culto, não quer adorar. Você diz: eu vou. O que é que você está fazendo com isso? Mortificando a carne. E somente pela mortificação da carne que o Espírito vai fluir em nós. Somente pela mortificação da carne, pela destruição do que foi edificado na carne, que o que é espiritual pode ser edificado em nós. Por quê, pastor? Porque em nós tem que haver o mesmo sentimento que havia em Cristo. Vou dizer de novo. Em nós tem que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Tudo que não for em linha com isso, com o sentimento que havia em Cristo, tem que sair de nós. Tem que sair. E os sentimentos que não são em linha com Cristo são as obras da carne, que nós precisamos desfazê-las em nós, para o espiritual ser edificado. Agora, irmãos, escute, isso é muito bonito, isso é muito tremendo, isso é muito bom se falar, muito bonito se ouvir, mas escute o que o Espírito Santo diz a você: faça isso, põe essa verdade em prática. Ele disse: aquele que ouve e pratica, esse sim vai fazer a edificação correta. Esse sim vai construir uma edificação correta. Aquele que ouve e pratica. Ou seja, quando você sair daqui, a sua carne vai querer tomar o controle da sua vida.
Você vai se deparar com situações onde você vai querer revidar, vai querer lutar, vai querer dar resposta, vai querer dar uma tapa, vai querer tomar satisfação, não vai querer levar desaforo para casa, né? Não tem esse ditado no nosso dia a dia? Eu não levo desaforo para casa. Isso é a própria voz da carne, né? Que quer revidar, quer tomar satisfação. Mas, irmãos, escute o que eu estou falando pelo Espírito. Deus te dá. Ele não te pede isso e te deixa ao léu das circunstâncias. Ele proporcionou para mim e para você uma ajuda para vencermos as obras da carne. Essa ajuda é uma pessoa e se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é a ajuda que precisamos. Ele nos assiste em todos os momentos. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8. Ele vem, chame ele. A sua carne vai querer revidar. Não fale não, fecha a boca. Eu faço o que, pastor? Chama o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda agora. Me controla. Me deixa agora. Não me deixa falar o que eu não me deixa fazer o que eu não quero fazer. Não me deixa essa natureza carnal prevalecer na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Pronto. Querido, esse é o grande benefício da nova aliança. Você tem o Espírito Santo. Vou dizer de novo, você tem o Espírito Santo. É por isso que a palavra diz assim: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele é maior do que qualquer tempestade que pode vir contra você. Ele que está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, ele é maior do que qualquer tempestade que vai vir ímpeto contra a sua casa espiritual. Clame por ele, chame ele, ore a ele, invoque ele. Não lembre do Espírito Santo só nos cultos. Fale com ele toda hora, todo minuto. Pastor, mas se eu estiver tão fraco, eu não sei nem o que orar. Aí você ora em línguas. Porque a graça é tão graça que ele nos dá até a oração para fazermos. A graça de Deus é tão sublime, tão completa, que até o que orar ele nos dá. E você não sabe o que orar. Aí você começa a orar no Espírito. Aí você começa a orar no Espírito. E o que é que eu estou fazendo, pastor? Aparentemente nada, tá? O diabo vai querer mostrar que nada está mudando. Mas dentro de você, escute, dentro de você está acontecendo algo poderoso. Tá certo? Não deixe o diabo lhe enganar em pensar que o que você está orando é tempo perdido. Não deixe o diabo lhe enganar em dizer que o que você está orando não tem importância. Não é verdade. Porque tudo que ele quer fazer é fazer com que você pare de orar. Viu, irmãos? Circunstâncias não é derrota. Você é derrotado se você parar de orar. Se você parar de orar, pronto. Tudo que o diabo quer. Mas enquanto você estiver orando, você está vencendo. Enquanto você está orando, você está vencendo. E você vai chamar o Espírito Santo. Vai clamar a Ele. Ele é o auxiliar. Ele é o consolador. Ele é o amigo fiel. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Deixa eu dizer isso para você de novo. Olha para o teu irmão assim, bate no ombro dele. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da sua vida. E como é que ele é tão importante e a gente esquece tanto dele, né? E como ele é tão importante, muitas vezes a gente não dirige uma palavra a ele. Amanheça o dia, antes de fazer qualquer coisa, diga assim: bom dia, Espírito Santo. Eu te amo. Vai comigo agora trabalhar, vai comigo agora fazer isso, vai comigo agora cuidar disso, cuidar daquilo. Pronto.
Faça do Espírito Santo seu companheiro em todos os momentos. E você vai ver que a edificação da carne não vai prevalecer. Viu? Faça do Espírito Santo seu companheiro nessa construção. Hoje ele está dizendo para você, escute. Estou encerrando com isso. Ele tá nos chamando a algo muito forte. Desfazer uma construção carnal e construir algo espiritual. Mas ele está aqui e diz para você, você não está sozinho nessa obra. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você, o Espírito Santo diz. Clame a mim, ore a mim, fale comigo. E Ele vai te socorrer. Vamos ficar de pé para orarmos nessa hora. Colocar a Bíblia no lugar. Quero convidar você nessa hora aí, no seu lugar, fechar teus olhos, colocar a mão no teu coração assim, ó, comigo. Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos aí no teu lugar e diz assim comigo, Espírito Santo. Diga forte, diga Espírito Santo, eu preciso de ti. Pois eu quero